boas-vindas a mais um episódio do Me Conta Sua História. E nós chegamos ao 10º episódio da temporada sobre mulheres e os seus negócios. Bom, hoje a gente vai conversar sobre dois assuntos que eu gosto bastante: gastronomia e educação social. E a gente vai saber qual que é o resultado da união desses dois itens. Só que, claro, antes de vocês conhecerem a convidada e eu começar fazendo as minhas perguntas, eu tenho aquela pergunta básica que eu tenho feito há 10 episódios nessa terceira temporada. Você já avaliou Me Conta Sua História na plataforma de stream que você está nos assistindo ou nos ouvindo? Se você me der 5 estrelas, eu vou ficar muito feliz. Se você está nos assistindo aqui no canal do YouTube, aproveita para ativar as notificações e já ficar sabendo das próximas convidadas que eu vou trazer por aqui. Bom, vamos então conhecer a entrevistada de hoje? Ela usa a criatividade a seu favor. Eu vou até ler aqui para vocês terem noção. Ela já fez curso de técnico em calçados, designer de moda, foi professora de costura e realizou diversos cursos livres de arte, desenho e escrita criativa. Eu conheci ela no curso de formação de escritores da Metamorfose de Porto Alegre. Então, com vocês, a minha convidada de hoje, a cozinheira e educadora social, Marlova. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Obrigada, Tainá. Muito obrigada por ter me convidado. Imagina. Eu acho que a nossa conversa hoje é muito mais do que só as duas coisas que a gente falou. Mas eu queria dizer assim que eu te conheci lá, a gente fazendo um curso de escrita, né? A gente passou por conto, a gente passou por narrativa longa, por construção de personagens. Mas eu sempre percebi que a tua inspiração, ela vem da cozinha, né? Tu gosta de cozinhar. E uma coisa que eu gosto que tu falou para mim, logo lá no início, que é essa questão de... Como é que eu posso explicar para vocês? Tu falou, tu gosta de servir as pessoas. Ou, acho que, na verdade, a frase correta era que tu gosta de facilitar a vida das pessoas, né? Sim. E isso me inspira, eu acho que isso é o que eu gosto também. Eu, como jornalista, gosto de trazer a informação para as pessoas. E aqui no podcast eu gosto de trazer, claro, as histórias. Mas antes da gente começar falando sobre outras coisas da Marlova, eu quero falar algo que eu adoro, que é comer. As pessoas riem de mim quando eu falo isso, mas eu amo comer nos bastidores. E depois vocês perguntem para o Vinícius, que está aqui. E aí tem uma coisa que tu me falou, eu sempre faço uma pré-entrevista, que eu preciso começar falando disso. Podem rir, mas precisamos falar de hambúrguer de lentilha. Eu amo hambúrguer de lentilha. Eu faço direto na minha casa. E aí eu queria perguntar para ti, por que o hambúrguer de lentilha ele é tão gostoso e delicioso do que o próprio hambúrguer de carne? Conte pra gente essa história, Marlova. Boa pergunta. Gostei que tu disse que ele é gostoso, porque muito. Até nos cursos tem um pouco de resistência. Teve num curso que a gente fez uns canapés, né? E eu foquei bastante em canapés vegetarianos. E quando eu propus de fazer, a gente fez bolinhas de lentilha. A gente não fez hambúrguer, a gente fez bolinhas. Então, houve todo um estranhamento para começar dizendo que era de lentilha. Como assim? Porque, primeiro, o que é canapé? É um tipo de petisco, a gente vai fazer uma maionese de alho, né? Então, foi se desconstruindo esse estranhamento e houve um pouco de incredulidade em pensar que misturando lentilha cozida, aveia, alho e cebola, se eu não me engano, ingredientes esses básicos, depois fazendo bolinhas e fritando. Sim. E mergulhando numa maionese de alho e óleo, que seria algo tão gostoso. Eu acho que tem a ver com, talvez, algo que a gente coloca na cabeça de pensar que a lentilha é aquilo que vai estar cozido e que eu vou comer num prato. E não enxergar isso de uma outra forma. Talvez seja isso. Então, o sabor se pensa nesse cozido, né? Sim. Eu já fiz, inclusive, também no curso de quiches, a gente fez uma massa de lentilha. A massa do quiche, em vez de ser com manteiga e farinha tradicional, foi feita com lentilha também. Mas a lentilha é cozida? Sim, lentilha cozida, também com aveia. Provavelmente parecido como se fosse uma massa para fazer o hambúrguer. Tá. Só que aí forra a forma e continua fazendo a quiche de forma tradicional. Farei em casa. Farei em casa depois. Legal. Mas eu gosto de começar tendo essa descontraída, principalmente porque eu já falei aqui no podcast que eu não consumo carne há muito tempo.
Mas não é por uma questão... Ai, não quero ofender ninguém. Mas não é por uma questão, uma causa. Não é uma causa, sabe? Mas é uma questão realmente minha do meu intestino, do meu organismo, que não consegue digerir a carne. Eu passo muito mal. Então, eu fui realmente atrás de buscar coisas boas para comer, além do frango e do peixe. Sim. Então, foi onde eu descobri. Eu também já comi hambúrguer de lentilha, de feijão. Eu achei um pouco pesado. E o de moranga, que eu achei sensacional. Claro, mas daí ele dá aquela sensação... Não é só a moranga, né, gente? As pessoas também... não é pegar a lentilha, amassar e botar no meio do pão. Tudo tem que ter tempero. Isso, tem que ter um tempero, tem que ter um processo. Tem que dar uma selada nela, né? Mas o de lentilha foi o que eu mais gostei de fazer em casa. E o de moranga foi assim... Que, na verdade, é como se fosse um hambúrguer com recheio de moranga. Era sensacional. Uma crostinha crocante e o cremoso. Exatamente. E o meu prato preferido da vida é arroz, feijão e moranga. Então, assim, eu sou muito... As pessoas dizem que eu sou muito fitness. Não. Eu só gosto da comida feita em casa. Tu come comida de verdade. É isso que é exatamente o que eu ia te perguntar. Isso é comida, né? Comida. Fala um pouquinho pra gente dessa tua relação com a comida de verdade. Sim. Pois é, eu não sei, acho que eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre estive na cozinha, foi sempre um lugar onde eu estive muito, por toda a minha vida, desde a infância, assim, eu acho que uma das primeiras lembranças e que junta com essa coisa da criatividade que tu falou, foi quando a minha mãe fazia, eu não lembro se era, acho que era algum biscoito de Natal ou uma massa caseira, acho que era biscoito de Natal. E aí eu ficava embaixo da mesa deitada e de vez em quando botava a mãozinha e puxava um pouquinho de massa, ou depois eu ficava em pé fazendo, né? E eu lembro claramente que a mãe disse, pode ir, depois eu vou te dar um pouquinho de massa, e aí tu pode fazer o formato que tu quiser e que daí a gente vai assar. E eu lembro que eu achei isso fascinante. Como assim? Eu vou poder fazer o formato que eu quiser e assar? Eu acho que ali foi uma lembrança de infância muito forte, assim, de liberdade e criatividade. Eu vou poder fazer o que eu quiser com essa massa. Então, quase todas as coisas que eu busco na minha vida, seja algum curso ou dentro da cozinha, eu busco fazer o que eu quiser. Obviamente, dentro do mercado de trabalho vai ter as restrições. Lá nos cursos que eu trabalho com os jovens, eu vou ter materiais, eu vou ter temas, eu vou ter um momento mais didático, né, onde não vai ser o foco eu fazer o que eu quiser, mas eu acho que a cozinha tem permite esse fazer o que quiser e que é tão amplo e que muitas vezes a gente tem uma visão tão restrita, como no exemplo da lentilha, de tantos outros alimentos que a gente é acostumado por questões sociais, financeiras, a consumir sempre da mesma forma, que pode barrar um pouco essa comida de verdade, que é uma coisa simples, né? Não é difícil. Pois é. Simples comida de verdade. Exatamente. E também tem muitas nutricionistas, já saíram vários estudos falando sobre isso. Acaba sendo até a precariedade da alimentação, né? Vamos botar aqui onde a gente mora, no povo brasileiro. Porque entre tu comprar um tomate, ou uma alface, ou uma couve, uma beterraba, sei lá, uma coisa, né, simples, e um ovo, vou botar um ovo, sai muito mais caro do que tu comprar só um pacote de massinha miojo. Com certeza. Né? Então, acaba que a comida de verdade, ela sai cara por isso, né? Além de, claro, a massinha miojo tu vai fazer em 15 minutos. E talvez tu come bem mais. Em 15 minutos tu come. A comida de verdade não, né? Tem todo um ritual. Tu vai pra cozinha, tu faz... as pessoas dizem, a gente demora 3 horas para fazer e come em 10. Mas sabe que na minha família também tem muito essa cultura e lembranças afetivas de estar todo mundo na cozinha. A minha família é majoritariamente masculina, quer dizer, feminina, de mulheres que foram criadas para ser donas de casa. Então, assim, todas as mulheres ao mesmo tempo na cozinha, independente do tamanho dela, falando ao mesmo tempo, mas cozinhando. Sim. Então, assim, a maionese na minha família é maionese caseira. Ai, que delícia. Exato, que as pessoas dizem, que delícia, porque hoje, por exemplo, em restaurantes não se pode mais fazer a maionese caseira. Então, assim, uma bate a clara, uma não bota o azeite, uma não sei o quê, e a outra não tem de bater em liquidificador, gente. Sim, é na mão, entendeu? Perfeito. E assim, aí pega ali a gema do ovo. Eu deve ter errado tudo, gema, claro, enfim. Porque não sou eu que faço ainda, tá? É isso que eu queria dizer. Não sou eu que faço ainda. Não cheguei lá. Mas é todo mundo junto, né? E a comida de verdade, para mim, tem esse significado de
de estar todo mundo junto, né? De estar ali, a comida tá no forno, e aí, enquanto a comida não tá no forno, tu já tá preparando a sobremesa, ou a sobremesa já veio pronta, mas tu tem que ter espaço na geladeira, assim como tem que ter espaço na geladeira para maionese. Enfim, a comida de verdade para mim é isso, assim. E aí a gente vai continuar falando de comida. E aí vamos entrar no outro assunto. A tua mudança profissional, ela foi depois que tu fez o curso de cozinheira do Senac, que é o meu sonho de consumo, chegarei lá. Bom, tu começou fazendo cursos de pães, de bolos, trabalhando em evento, na casa das pessoas. Até que tu foste indicada para trabalhar no Instituto Social 10, né? Em 2 centros de juventude, em Viamão, na Vila Cruzeiro. E aí fica aqui uma informação que eu gosto de trazer. Para quem não sabe, eu trouxe as informações bonitinhas. Esses 2 lugares que a Marlova trabalha são centros de incentivos à juventude, com cursos, oficinas e várias outras ações em prol da comunidade. E esses cursos, né, esses Instituto Social 10, eles estão dentro do POD. O que é o POD? É o Programa de Oportunidades e Direitos, que aqui no Rio Grande do Sul ele é executado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Ele atende a população de 14 a 24 anos que vive em territórios de vulnerabilidade social e com alto índice de violência. Eles existem desde 2009. Também tem centros, né, o programa, o POD, também faz ações no bairro Lomba Grande, Restinga, Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, e na cidade de Alvorada. E aí, Marlova, eu quero que tu realmente fale pra gente o que te motivou a fazer essa união de gastronomia e educação com jovens de 14 a 24 anos. Sim. Quando eu fiz o curso de cozinheiro, né, quando eu fiz essa mudança de área, que eu ainda era professora de costura, e que lá no curso de cozinheiro, então, eu colocava toda a minha roupa e eu sentia, tipo, é isso que eu quero fazer. E eu sinto isso até hoje, quando eu vou no meu trabalho lá no Centro da Juventude, quando eu cozinho na casa das pessoas e coloco a minha roupa de trabalho, eu sinto que eu estou no caminho certo. Então, ali que tudo começou. Com esses trabalhos todos que tu citaste, que eu gosto muito e faço, e que tem dinâmicas diferentes e que me atendem de formas diferentes, tipo eventos, correria, agitação, loucura, cozinhar na casa das pessoas, desafio, tranquilidade, aliviar a vida das pessoas, né? No Centro da Juventude, desafio, lidar com mais outras questões, né? Como eu fazia só esses de eventos e casa das pessoas, eu sentia muita falta de estar de volta a uma sala de aula. Não uma sala de aula convencional, como eu era professora de costura, eu já tinha uma sala de aula onde eu estava com pessoas trabalhando as questões das manualidades, né? Então, eu sempre gostei também, desde criança, nesses cursos todos que eu fiz, eu sou uma pessoa que preciso fazer coisas, né? Plantar, costurar, cozinhar. E eu fazendo essas coisas, eu sentia a falta desse compartilhar, assim. Eu percebia que, às vezes, eu fazia coisas em casa, ou falava para as pessoas, elas diziam, que legal, não sabia. Eu pensava, nossa, eu posso falar isso para alguém, posso explicar para alguém. Então, eu tinha esse desejo, né? E aí, uma colega minha, ex-colega minha do Senac, a Rosane, me indicou, né, para o Instituto Social 10, fui lá, fiz as entrevistas, e desde maio de 2024 estou lá. Então, assim, é um desafio diário, né? Atender esses jovens, tentar conciliar, talvez, aquilo que eles vêm trazendo de vontade, talvez, de assistir um MasterChef, ou de ver alguma coisa, ou de ter os pais que já trabalham em alguma área, que também, né, de um restaurante, enfim, eles vêm com algum objetivo ali, né? Eu conciliar isso que está lá, de repente, dentro da mente deles, com a estrutura que a gente tem ali, com os materiais, equipamentos, tudo, com a dinâmica das aulas, que é só de tarde, né? Então, dentro dos temas. Então, cada mês tem um tema e eles vêm com as expectativas também. E eu gosto de, cada mês, tipo, dentro desses temas, sempre trabalhar alguma coisa meio, assim, digamos, eu vou dizer extravagante, né? Porque como eles têm né, a vivência deles, eles são adolescentes, né? Eu tenho 46 anos, eu tenho outras vivências, né? Então, teve um dia que a gente foi fazer um bolo, que era um bolo, que eu fiz um bolo de moranga. Aí a aluna até falou assim, Sora, mas por que a gente não pode fazer um bolo de cenoura? Eu disse, não, porque isso aí vocês já fazem, isso aí todo mundo faz, nós vamos fazer um bolo estranho, né? E realmente houve estranhamento, os alunos
fizeram caretas, não gostaram do cheiro, e depois a gente colocou cobertura de chocolate, todo mundo comeu e se surpreendeu com a textura. Então, eu sempre falo para eles também que aquele lugar, como no Centro da Juventude existem vários cursos, o de gastronomia é um deles, né? Não vou citar todos os outros, mas tem parte de esporte, tem cabeleireiro, jiu-jitsu, inglês, tem vários cursos. Eles, naquele mês, escolheram estar ali comigo. É um momento de experimentar. Eu também fui baixando a expectativa de que eles vão sair dali apaixonados pela cozinha, que vão fazer comidas Sim. E vão me mandar fotos. Alguns fazem, outros não gostam e no mês seguinte trocam de curso, no mesmo mês às vezes já trocam de curso. Então, eu falo que ali é uma oportunidade de experimentação, que eles podem 2 vezes por semana depois da aula estar em um lugar onde eles podem experimentar coisas diferentes, temperos que eles nunca viram, coisas estranhas, podem experimentar acertar, podem experimentar errar, né? E criar, tipo, essas investigações, talvez, internas, né? Será que esse estranhamento vai ser maior ou será que eles vão gostar mais daquilo? Que eles possam se conhecer também. E o cozinhar é muito isso, né? É o acerto e erro, porque a receita tá ali, parece fácil, segue todas as etapas. Eu já passei por isso várias vezes tentando fazer Sim. coisas em casa e... Claro, né? Já venho de uma família que tem muitas receitas e tradicionais. Então, assim, vai fazer a torta de bolacha. Ah, é fácil, diz minha mãe. Bate a nata assim, molha a bolacha assim, né? A Maria, não sei o quê, bota nas camadinhas e no final tu faz a cobertura com chocolate. E fica aquele silêncio. É fácil? Não, não é, porque nem é não é na primeira vez que tu vai acertar o ponto da nata. Sim. E aí, acho que isso é muito com esses jovens, né? Que tu trabalha essa questão do acerto. Um dia tu vai errar, outro dia tu vai acertar. E também trabalham, provavelmente vocês devem trabalhar sobre a expectativa, né? Sim, as frustrações, as receitas que dão certo. E se lá no meio do caminho está acontecendo uma coisa que não está dando certo, o que a gente faz para corrigir? Ou não vai ter como corrigir? E essa questão também do desafio, porque, tipo, como para mim é uma coisa natural, que eu sempre cozinhei, eu gosto de cozinhar, e quando eu trabalho na casa das pessoas, eu estou lá cozinhando naturalmente, eu preciso também parar e pensar como que eu vou instruir, como que é o momento, como é que eu vou bater, como é que eu vou misturar, Sim. como é que eu vou segurar, como é que eu vou cortar. Então, eu tenho que conciliar também isso nesse pouco tempo, né? Tem vezes que a gente não consegue abranger todos esses detalhamentos, mas eu busco sempre observar e ver, olha, segura dessa forma, né? E aí a gente vai além, a gente não vai só nas questões desse misturar da receita. Pensa que tu tá lá na tua casa fazendo tua torta de bolacha, mas eles estão lá, 15 jovens, que às vezes não se conhecem, que às vezes podem ter, né, alguma coisa entre eles, ou, né, uma mais familiaridade, menos, enfim, estão ali fazendo um trabalho em grupo. Sim. Então, tem todos esses outros desafios, né? Tipo, talvez, eu já faço muitas coisas em casa, vamos dizer, um jovem pode pensar que ele já faz. E aí ele tá lá num grupo de um jovem que nunca fez. E aí, entre eles, mas é muito bacana, porque eu vejo entre eles se ajudando, entre eles, às vezes, segura a faca desse jeito, não, tem que lavar antes, tem que fazer alguma coisa depois. Então, a coisa vai acontecendo ali naquele ambiente, é um ambiente muito rico desses aprendizados, deles desenvolverem as questões sociais, que eles não estão na família, eles não estão na escola, eles estão num outro local, fazendo algo que eles gostam, né? Porque é um curso que também eles sabem que depois de produzir eles vão poder comer. Sim, né? sim. E também tem um momento legal que é o momento que eles levam então para a equipe do Centro da Juventude, né? Para os outros professores, coordenadora, pedagoga, pessoal da secretaria. Então eles saem com o prato, com as produções deles, e é sempre muito disputado esse momento. Eu que vou levar, então eu tenho que baixar um pouco a energia nesse momento que eles querem, todo mundo quer levar, todo mundo quer falar. Então, pessoal, mas o que vocês vão falar? O que é isso que vocês fizeram? Legal, né? legal. Então, explicar é um momento que para eles é muito importante, assim, foi eu que fiz. E vocês chegam a executar alguma técnica muito exclusiva, assim, da gastronomia? Ou é realmente uma culinária muito mais comida de verdade? Não, a gente faz técnicas porque, tipo, a comida de verdade, por exemplo, vai ter agora esse ano um mês que eu já programei que a gente vai fazer comida caseira. Que eles já me perguntaram, eu disse, o que a gente vai fazer? Vai fazer panqueca, lasanha, galinhada, etc. Maravilhoso. Porque eu gosto muito de explorar essa parte básica, sabe? De saber que, tipo, que daqui um pouco
Vamos falar de um caldo de frango. A pessoa vai lá e compra só um peito de frango. Gente, tem toda uma galinha envolvida, né? Onde a gente pode fazer um caldo gostoso, com ossos, com temperos, enfim. Então, eu gosto de explorar isso, que eles aproveitem os sabores de forma integral. Então, mas às vezes em outros cursos de confeitaria, tem técnicas diferentes, assim, que às vezes não é uma questão tão gastronômica. Uma coisa também que causa estranhamento, por exemplo, que eles não gostam muito de berinjela, mas eu disse, vocês podem fazer com pimentão, com outra coisa, que é fazer na boca do fogão, que a gente pode fazer em casa, né? Coloca o pimentão, coloca a berinjela na boca do fogão, para criar aquele sabor defumado, depois abafa dentro de um saco plástico. E para eles isso é algo tipo, tá dando errado, tá queimando, tá saindo fumaça, tem um cheiro ruim. Então não é bem tipo, talvez uma técnica, mas sempre que possível eu gosto de explorar assim, às vezes não é nem tanto uma técnica super gastronômica, mas quanto uma questão que envolve, por exemplo, questões mais físicas e químicas. Por exemplo, nas aulas que a gente vai fazer biscoitos ou colocar coisas em formas para assar, eu sempre gosto de lembrar que é preciso que todos os biscoitos, por exemplo, precisam ser do mesmo tamanho, da mesma espessura e colocar eles na forma na mesma distância. Porque eles vão estar todos lá no forno pelo mesmo tempo e pela mesma temperatura. Tá. Então, se eu fizer fininho, vai queimar. Se eu fizer grosso, vai ficar cru. E isso é mais desafiador para eles, né? Até porque, às vezes, eu gosto de deixar eles fazer também o formato que eles querem. Então, eles querem fazer alguma coisa criativa lá, como eu gosto. Eu adoraria, tipo, cada um faz o formato que quiser. Só que quando entra no forno, complica. Então, às vezes, eu falo, não, hoje a gente vai fazer uma aula, faz de conta que a gente está trabalhando numa padaria e recebendo encomenda de 30 pãezinhos de 60 gramas. A gente pega a balança, pesa... faz, sabe? Para eles entenderem, até também para eles terem esse ou prazer ou estranhamento. Será que eu conseguiria passar o dia todo fazendo isso? Pesando pãezinhos, separando ou fazendo tudo nesse tamanho? Não, eu quero fazer um pão no formato de cachorro, não sei. Eu gosto de trazer isso também para causar neles esse estranhamento. Adorei. Mas eu acho importante que eles saibam disso, porque eles não sabem. Gente, vai estar lá dentro do forno pelo mesmo tempo, com a mesma temperatura. Sim, mas sabe que tu falando isso é muito engraçado as pessoas... tá, ok, faz sentido. Mas às vezes não faz muito sentido, assim, porque, querendo ou não, são vários jovens com a mesma idade, morando no mesmo bairro, né? E nem todos vão sair dali do mesmo jeito. Né? Nem todos vão ter a mesma vivência, mas nem todos vão ter... até mesmo um certo... Não vão levar para a vida. Nem seja só para a vida profissional, né? Porque, querendo ou não, a ação do POD, né? Ela é um pouco sobre isso, né? Se chama Programa de Oportunidades e Desenvolvimento. Está criando oportunidade para esse jovem, né? Para ele olhar, para ele tirar um pouco o olhar do lugar onde ele está e falar, não, opa, aqui tem uma oportunidade para mim. Perfeito. E é isso que eu queria também te falar, assim, que oportunidades são essas que se criam dentro dessas aulas? Tem, assim, algum que resgata uma receita antiga da família, tradicional? Ou tem alguém que vem com receitas novas? Porque, assim, gente, a gente vive num mundo conectado. Minha família, eu tenho, minha mãe tem, minhas avós têm, tipo, livros e receitas tudo anotado à mão, né? Mas hoje a gente... que tem aí vários aplicativos no celular que tu vai deixando a receita lá online. Tem essas oportunidades acontecem nas aulas? Sim. A gente trabalha, às vezes, a questão da memória afetiva. Aí eu peço para eles trazer receitas e tal, né? E a gente comenta sobre essas receitas de uma forma mais teórica, talvez não prática. Mas o que a gente faz também é falar sobre essa questão das receitas da internet. De quanto pode ser fácil, e tu que trabalha com isso, né? Deve saber como é fácil eu montar um vídeo, um site, um blog, seja o nome que for desse mecanismo, e colocar uma foto e uma receita. Né? E daqui a um pouco aquele jovem vai lá e vai olhar, olha que lindo, vou fazer, opa, não ficou igual. E eu já expliquei isso para eles, que pela experiência deles, eles vão poder chegar nessas receitas e visualizar, opa, mas isso aqui não vai virar isso aqui. Esses ingredientes feitos dessa forma não vão gerar este resultado. Mas, claro que eles podem experimentar, né? E eles também me perguntam onde é que eu tiro as receitas. Gente, a maioria delas são receitas que eu já faço há tempo, ou que eu tenho, ou que alguém me passou, né? Então, eu faço as aulas, um mix de receitas
digamos, de segurança, que eu já repito, faço, onde é que daqui a um pouco eu posso ousar, colocar um ingrediente a mais. Às vezes, assim, eu vou pegar receitas de internet, mas dentro dessas receitas eu também procuro trabalhar, eu brinco sempre que, independente do tema do curso, às vezes quando é um tema de, por exemplo, bolos e doces, né? Eu disse assim, não pensem que a gente vai pegar um liquidificador e jogar 3 latas disso, 2 latas daquilo e vai virar um recheio. Não vai ser isso. Então, nesses momentos, eu adoro buscar receitas antigas que envolvam ovos, que envolvam cozinhar um creme, fazer uma base, trabalhar mais algumas coisas, né? Porque não que eles... Claro que essa facilidade da internet de fazer coisas de latas que se abrem, mas aí também vai uma coisa muito minha, assim, que eu busco, às vezes, trabalhar nas aulas mais teóricas, que são a questão dos ultraprocessados, né? Fazer eles ficar familiarizados com aquelas nomenclaturas, tirar foto de rótulos, de lista de ingredientes, né? Espessantes, corantes, aromatizantes, acidulantes. Coloco vídeos, né, de vídeo de margarina que nunca estraga, vídeo de, né? Então a gente tem essa discussão sobre esses produtos e que alternativas se poderia ter, né? Dentre essas coisas que se apresentam como facilidades e que vão gerar um produto, mas que eu posso fazer de uma outra forma. E se eu tiver num lugar que não tem liquidificador? E se eu não tiver leite condensado? E se eu não tiver? Então a gente sempre conversa sobre isso e também durante as aulas eu dou espaço, né? Até aconteceu essa semana de uma receita que a gente fez em grupos e um grupo falou assim, isso eu acho que é pouco açúcar. Eu disse assim, eu também acho. A gente pode colocar mais? Pode. Eu disse, só que tem que ver que depois a gente vai rechear com doce de leite. Era um mini alfajor, né? E aí, depois eles... não, eu achei que não ficou tão doce. Eu achei que ficou doce, ficou enjoativo. Então, é um ambiente, assim, super dinâmico, né? Não tem nem como fazer uma coisa amarrada, porque ali todos são, tipo, principiantes, né? Então, e estão fazendo em grupo, estão abrindo ovos, estão deixando ovos cair. A coisa de separar clara e gema. Então, quando tem turmas que, às vezes, já estão há mais tempo, eu deixo rolar, assim. Mas quando eu vejo que tem muita gente nova, eu digo, pessoal, vamos parar aqui. Se eu tiver que separar clara e gema, como é que é? Aí eu peço que cada um separe, que aprenda. Opa, deu errado, não tem problema, vamos guardar, vamos congelar para usar para outra coisa, né? Não deixar eles também aflitos com, e agora, né? Enfim. Vou ter comida fora. Isso, mas é muito gratificante, assim, porque alguns relatam que às vezes me mandam fotos, fazem coisas em casa, outros relatam que foram experimentando, foram se soltando e fazendo mais coisas em casa, né? Talvez. E como é para ti? O que eu ia perguntar é isso, assim, eles levam para casa, então tu já afirmou que sim. E como é para ti receber esse retorno, né? De dizer assim, olha, professora, olha o que eu fiz, né? Aprendi contigo, olha que bonito que ficou. Como é que é para ti receber esse retorno? Sim, é muito gratificante. Eu gosto muito, assim, porque é um momento daqueles de saber que daqueles 20 jovens, de repente teve um que fez em casa. Eu tenho noção que não vão ser todos que vão fazer, que não vão ser todos que vão gostar, mas aquele um que fez, que aproveitou, que entendeu, que me perguntou, que perguntou alguma substituição, ou que não lembra, ou que pediu a foto da receita, né? Tem uma conexão, tem alguma coisa, assim, é alguma marca que eu vou deixar, né? Eu acredito que talvez a maior marca que eu vou deixar é essa questão do estranhamento, né? Sempre que possível eu levo ou algum ingrediente estranho, ou, por exemplo, fermentação natural. Não sei se tu conhece. Conheço, nunca consegui fazer. Eu levei o fermento natural, deixei eles dar nome, né? Aí uma turma chamou ele de whiskyzito. Aí a gente botou na geladeira, a gente alimentava ele, eles achavam ruim, que tem um cheiro azedo. Tem. Então, eu gosto de levar essas coisas que talvez que eles talvez não tenham acesso, assim, dentro, né? Vão lá numa padaria do bairro deles e compram um pãozinho tradicional, ou fazem um pão caseiro em casa, né? Também tento trazer a parte da comida de verdade. Acho que envolve também os pães, Sim. que pode causar um distanciamento, que pensar que é difícil. Não, é fácil fazer um pão caseiro. Eu já acho difícil, eu nunca consegui fazer. Segundo a minha avó, o meu pão fica delicioso, mas fica duro. Ele não cresce. Ela diz assim, minha filha, para de tentar, não cresce. Mas fica bom, fica delicioso. Tu tempera bem. Pra mim é muito difícil fazer. Mas eu acho que tem toda essa questão de que tu comentou agora, Ana, da gente vivenciar essas técnicas, Sim. né? Mais de uma vez. Perfeito. E a comida também é isso, né? Mais de uma vez que as pessoas né? têm que tentar. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho, porque eu iniciei a nossa conversa falando sobre o resultado da união com a gastronomia e a educação social. E para ti, qual que é o resultado dessa união? Tu que vivencia isso na prática?
O resultado, eu acho que pode ser uma mudança pessoal na vida desses jovens, né? De algo que eles tiveram ali dentro do Centro da Juventude, numa aula, que eles possam levar aquilo para a família e depois, de repente, alguém da família expandir ou usar, né? A questão da multiplicação desses saberes, desses conhecimentos, né? Não é uma pretensão de perfeição ou de técnicas, que nem tu falou. A internet está aí, tem muitos outros materiais e livros, mas eu acho que esse momento de experimentar, né? Quando eles estão literalmente com a mão na massa, onde eu vejo que aquelas mãozinhas ficam todas empapadas com a massa de farinha, tipo, e agora? O que eu faço, né? Aí eu, não, pessoal, olha aqui, vamos fazer uma mão, tipo, garra, começa com a ponta dos dedos, coloca mais farinha. Talvez eles nunca fizeram isso. Talvez aquele é o primeiro lugar onde a mão deles vai ter misturado com farinha e água e vai ter uma sensação estranha, né? Então, eu acho que aquilo que eles viveram ali e que pode fazer eles se inscrever no mês seguinte, ou que pode fazer eles lamentar não poder mais fazer porque eles querem fazer um outro curso, ou vão se mudar, enfim. Eu acho que é essa marca, esse registro que fica, né, também de quando eles me enxergam, me dão um abraço, me perguntam de uma receita, ou me contam algo que eles comeram, né, ou que fizeram. Eu acho que é essa transformação, assim, que é trazer tipo uma proximidade de algo que é tão assim que todo mundo, né, todo mundo se alimenta, todo mundo todo dia, né, nem todo mundo pode cozinhar. Eu acho que seria tão importante se todos pudessem, né, ter esse contato, né, com Vamos falar o brócolis lá, né? Eu me lembrei do que tu falou da questão de sim, né? A massa pronta, instantânea, né? Acho que a facilidade é porque tu abre o pacote e joga lá. Agora, se eu tenho um brócolis, eu tenho florzinhas, eu tenho um talo, eu tenho folhas. Como é que eu vou lidar com tudo aquilo ali? Será que eu posso cozinhar tudo junto? Será que eu cozinho separado? Será que o que eu jogo fora? O que eu como? Então, os alimentos, né, naturais, né, com talos, folhas, sementes, e aquilo pode parecer para eles uma coisa. O que eu faço com isso agora? O pacote é mais fácil, é só abrir e cozinhar, né? Então, eu gosto sempre de trazer algo que possa deixar essa marca neles, assim, de talvez até conhecer às vezes ingrediente que normalmente eles não têm acesso, ou que normalmente não é consumido, né, por causa dos custos, ou praticidade, ou por uma questão de estranhamento mesmo. São adolescentes também, né? Questão de comer comida verde, legumes, às vezes até preparos com cenoura eles já não gostam. Não precisa nem ser verde, a cenoura eles já não gostam, né? Aí eu brinco, pessoal, vamos experimentar. Não gostou? Vai cuspir no lixo. Não é que ninguém é obrigado a gostar, mas eu quero que vocês experimentem. Vocês vão ter um mês aqui para experimentar. Aproveitem essa oportunidade de experimentar. E aí, algo que fica muito claro quando a gente conversa contigo é que tu usa toda essa criatividade nas tuas atividades, né? E isso fica muito claro, porque tu também instiga as pessoas a serem criativas, a buscarem essa criatividade. Como eu falei no início, a gente se conheceu no curso de formação de escrita, de escritores, né, da Metamorfose Porto Alegre, e eu sinto que tu coloca essa essência em tudo que tu cria, né? E aí, explica para nós como é que funciona uma mente criativa quando ela está na cozinha. Porque uma mente criativa, quando está aqui conversando contigo, te entrevistando, é uma pessoa que tem 1, 2, 3, 4 folhas, cheia de coisa para escrita. Mas como é que essa mente criativa funciona na cozinha, que tem tantas etapas a serem seguidas, e elas precisam ser seguidas, né? Essa mente criativa é um desafio na cozinha, porque ela vai querer pular algumas etapas. Exato. Ela vai querer pular, ela vai querer substituir. E uma coisa que eu lembro lá no curso do Senac, que eu tive bastante dificuldade, foi de estar nesse lugar de aluna e de seguir aqueles passos. De ter aquela receita e de apenas seguir aqueles passos. Como eu me sentia, como eu queria em todas as aulas fazer algo criativo, né? Eu tive bastante dificuldade em, naquele momento, ser apenas aluna e apenas seguir aquilo que o professor botou no quadro e fazer. Tanto que eu tinha uma colega, que agora está no Rio, a Gabi, se formou em gastronomia, que na época ela tinha 18 anos, então eu era já, claro, mais velha, e aí ela às vezes ficava me cuidando, ela dizia, Marlova, o que tu tá fazendo? Daí quando viu, eu estava lá botando algum temperinho na panela, né? Então era muito, muito desafiador lá durante o curso. Teve até episódios de coisas que deram errado, mas não por falta de atenção, assim, porque a gente não seguiu os pesos e as medidas, né?
Mas se eu falar, tipo, do meu na cozinha, eu, na minha casa, ou também na casa dos clientes, onde eu estou ali lidando com aqueles ingredientes, né? Para mim, eu vejo é uma facilidade, essa criatividade, é uma coisa natural de, opa, não tem isso, não esqueceram de comprar aquilo, ou até nos cursos, faltou tal ingrediente, o que eu vou botar no lugar? Para mim é algo que ocorre naturalmente, essas substituições, alterações de quantidade, de tempo, de tudo. E aí, claro que tem muito mais chances para esses momentos de frustração, de dar errado. Ou não, tem também a oportunidade de surpresas, de coisas que podem dar muito certo, de receitas, né? Teve uma receita de um biscoito de milho que na época da pandemia que eu fui fazer e depois eu pensei assim, não, mas isso aqui é muita coisa, eu vou dividir no meio a receita, né? Daí eu sentei lá no papel, dividi ao meio tudo, menos o leite. E aí não ficou um biscoito que eu pudesse fazer bolinhas e colocar na forma. Ficou uma massa estranha, mole, que eu botei de colheradas. Tá. Eu vendi muito esse biscoito de milho na pandemia. Ficou uma delícia. Mas por uma questão eu esqueci. pequena. Eu dividi tudo por 2, menos o leite. Ficou um negócio cremoso, tipo um bolo que eu botei de colherada, assim. E fica maravilhoso. Então, tem vezes que acontece isso, tem vezes que dá errado. Mas, para mim, é fascinante, assim, estar ali naquele momento com aqueles ingredientes. Eu acho que volta aquela sensação do tipo que eu falei quando eu era pequena. Tu vai poder fazer o que tu quiser com essa massa. Tu vai poder fazer o que tu quiser com esses ingredientes. Então, mesmo que eu esteja cozinhando ali, tenha um planejamento lá no meio do caminho. Opa, mas peraí, mas isso aqui eu vou fazer separado. E às vezes isso é uma coisa também tão idealista que eu tenho que desconstruir um pouco, né? Pela questão do tempo, às vezes eu não tenho todo aquele tempo, às vezes tem receitas que, eu vou ter que botar tudo no forno para assar. Mas não, eu gostaria de selar ingrediente por ingrediente na frigideira, um com manteiga, outro com azeite de oliva, um com esse tempero, outro com outro. Então, como assim jogar tudo no forno e botar lá para assar? Tá, e o que eu vou fazer com esses ingredientes? Sim, não, sim. Eu quero trabalhar com eles, eu quero cortar de formatos diferentes, então... É realmente, ou seja, é usar toda a criatividade com tudo que for possível. Isso, então eu tenho que diminuir um pouco esse idealismo e lá, né, nos cursos, nessa questão social, ainda não. Então eu vou escolher daqui a pouco, dentro de todos esses métodos que eu falei, eu vou escolher, não, então na aula de hoje nós vamos picar desse jeito e vamos colocar no forno, ou vamos picar desse jeito e vamos colocar na frigideira, ou não vamos picar, vamos triturar, ou não vamos fazer porque não tem ingrediente, né? E aí junta todas as questões, tipo, daqueles jovens todos ali agitados, fazendo e tudo que acontece naquela aula. Então, esse momento, né, dessa agitação e de ter um resultado, né, com essa agitação, assim, é muito, muito bacana, assim, eu acho que para mim é um ambiente ótimo de trabalho, assim, eu adoro. Tipo, é uma motivação, assim, aquilo passa rápido também, porque é pouco tempo para fazer muita coisa, então eu tenho que determinar e organizar algumas coisas, por isso que eu tenho que, essas idealizações eu tenho que diminuir elas e focar algo que eu possa passar para eles, tipo, não, isso eu já sei fazer, eu gosto de fazer desses 5 tipos, né, eu gosto de fazer, mas talvez eu vou ter que escolher um desses 5 tipos para dizer para eles fazer e eles fazer somente esse. E com a próxima turma, quem sabe conseguir colocar os outros em prática. Isso. Bom, não parece, mas a nossa conversa já chegou ao fim. É sempre muita coisa para conversar, acaba sendo muito rápido. Sim. Mas muito obrigada, Marluva, por estar aqui, por ter aceitado o convite, ter trazido esse assunto que eu gosto, mas que as pessoas gostam e que não parece que tem tanta coisa por trás. Sim. A verdade é que eu chego ao final dessa conversa, desse episódio, constatando que sim, a criatividade ela está em tudo que é lugar, inclusive na cozinha. Né? E a gastronomia ela é sim possível, ela é uma ferramenta de educação social também. Então, muito obrigada a você que nos ouviu e nos assistiu nas principais plataformas de stream e também aqui no canal do YouTube do Me Conta a Sua História. E aproveita para me seguir também no Instagram, @meconta.pod com demudo. Daqui a 15 dias a gente tem uma nova história com uma nova empreendedora ou então uma mulher, a dona do seu próprio negócio. Eu fico por aqui e muito obrigada. Tchauzinho!